Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o Festival do Chucrute de Estrela. Converso hoje com Andreas Amester. Ele é um dos organizadores, comendador do evento e instrutor de dança. Também com Lilian Lengler, presidente da OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas da Comunidade de Estrela. Boa noite, sejam bem-vindos. Um festival que tem uma duração de 50 anos, uma festa, é porque ela com certeza tem muito sucesso na comunidade. Então é muito interessante a gente saber, para iniciar a nossa conversa, sobre a história, o primeiro festival. Eu sei que a senhora Lilian participou. Como surgiu essa ideia? No ano de 1964, surgiu com a ideia de fazer um baile de coral diferente. A nossa região, o Vale do Taquari, tem muitos corais e quase a maior parte quem trouxe realmente são os imigrantes alemães, que valorizaram muito isso. E esses bailes se caracterizam por apresentação de diversos corais que são convidados e depois tem uma janta e um baile. E nós, da comunidade, eu também participava do coral naquele tempo, nós chegamos à conclusão que nós queríamos alguma coisa diferente. Então, se pensou em resgatar as danças que os nossos antepassados trouxeram, como Sieben Street, a polka, o schotisch, e assim algumas danças. E o casal, Adolfo Zibel e a dona Helga, começaram na garagem deles a ensaiar com alguns casais. Então, no ano de 64 e 65, então, o baile se caracterizou por apresentação de corais e mais essas apresentações. Isso foi um diferencial. Então, 4 casais, 8 pessoas se reuniram e resolveram fazer um baile diferente, que foi intitulado, então, Baile do Chucrute. Isso começou em 66, e aí também alguns desses casais já tinham ido para a Europa, viram decorações lá e começaram a trazer também essa decoração, que é típica nossa, com guirlandas feitas de cipreste natural, ainda hoje, depois de 50 anos, né? Elas são feitas todas de forma artesanal, com cordas enroladas com cipreste e arame, e enfeitadas com flores. No início eram flores de maio naturais, hoje já se usa um pouco de flores artificiais, mas naturalmente que um festival desses, como ele surgiu de baile de corais, onde tinha janta, ali também precisaria ter janta. Então, se resolveu fazer também comidas que não se usava mais muito, assim, em grandes festas, que é o chucrute, a batata a vapor, o carê de porco, a salsicha bock, que é um pouco mais grossa do que a salsicha normal, o Eisbein, e se introduziu, então, essa comida. Nos primeiros anos, eram pratos prontos, que a gente servia com todas essas porções, e era essencialmente essas comidas. Hoje já é bem mais diversificado, hoje já se tem salada de batata, junto já se tem outra massa, eu acho também agora já é incluído, galeto também já tem, mas naquele tempo era aquele prato normal. Então, esses primeiros bailes foram feitos assim, e aos poucos, logicamente, se conseguiu evoluir um pouco, com também vendo assim o desejo do público, né? Porque muitas pessoas dizem, mas eu não gosto de chucrute, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, a gente vai se adaptando, a cultura é isso, né? É uma adaptação por aquilo que o povo gosta. Então, a gente vai... Mas a essência do baile, depois de 50 anos, é a mesma ainda. Mantém a tradição. Mantém a tradição. Tanto que se você vai hoje lá
no galpão, ainda você vai ver as mesmas guirlandas, as mesmas bandeiras, claro, com algumas coisas que foram incrementadas durante esses anos, mas a essência é o mesmo. Não é uma festa popular, é uma festa da família. Porque nesse baile tem espaço e se apresentam crianças a partir de 3 anos até bisavós de 90, 91. Né? Eu, por exemplo, eu participo de um grupo de dança de senhoras de terceira idade. Beleza. Me diz uma coisa, senhora Lilian. Eu sou descendente de italianos, apesar que tem uma mistura de germanos no antepassado, mas tipicamente de origem italiana. Eu sempre, durante muitos anos, tive curiosidade de conhecer, afinal de contas, o que era o tal de chucrute. Obviamente que já experimentei. Eu imaginava que fosse semelhante a outro tipo de comida, como o mocotó. E a minha surpresa é que é feito de quê? Vamos explicar para o nosso público o que é, afinal, o tal de chucrute. Olha, não é fácil fazer chucrute. Ah, não é? Não é tão fácil assim. Porque eu já fui em festas onde eles fazem um repolho refogado. Só que isso não é chucrute. O que é o chucrute? Chucrute é o repolho cortado bem fininho. Então, ele é envasado em barricas, misturado com um pouco de sal. Isso tem que ser pelo mínimo 45 dias antes do baile. Vida. Então, no dia 16 de abril, foi feito tudo isso. Foram 400 repolhos que foram cortados e envasados. E isso, então, fica fermentando. Fermenta, então, até o baile. Até o baile, então, e daí é tirado, é lavado e é esquentado com manteiga e alguns põem salsicha junto, mas em geral é assim. A receita é aquece manteiga e põe o chucrute. E o segredo é que o chucrute não pode ferver. Ele tem que ser aquecido e aí ele é servido. Puxa vida, 45 dias, a senhora falou? Ele fica Sim. em quê? Em barricas bem grandes, assim. De madeira? De madeira. E isso é socado. Isso precisa de gente com força, Puxa. Porque isso é bem socado. Quanto mais socado, mais o chucrute fica com melhor sabor. Porque não pode penetrar ar. Porque depois é coberto com uma tampa bem fechada e isso só é aberto no dia que vai ser usado. Mas que interessante. Então, o chucrute não é um alimento, uma comida típica alemã que uma família quer fazer no domingo, começa de manhã para ao meio-dia? Não, aí não é chucrute. Mas que interessante. Aí você vai ter repolho refogado. Aí que está. E esse chucrute pode ser guardado até 1 ano. Eu tenho na minha geladeira ainda um vidro que foi feito no ano passado. E na hora que eu abri ele, porque depois nós até botamos eles em vidros. Quando ele agora estiver pronto, a gente coloca em vidros e até no festival, muitas vezes se vendem até vidros. Eu não sei como é que vai estar este ano, mas a gente está se preparando para ter vidros para vender. E ele, para se conservar, põe alguma substância, vinagre? Nada. Não? Ele se conserva? Nada, se conserva. Mas que interessante. A gente, se quer conservar mais tempo, põe na geladeira, né? Para ele ficar numa temperatura normal, igual. Porque como nós temos uma temperatura que hoje é 30 graus ou 35 e amanhã é 5, isso não daria para deixar assim, né? Então, esses 45 dias naquelas barricas bem fechadas, não tem problema. Eu tenho a impressão, senhora Lina, que eu não comi ainda chucrute, provavelmente um repolho refogado. Acho que vou agora... Mas você nunca veio na nossa festa? Infelizmente. Então, este ano, por favor, nós... Vamos comparecer. Queremos a sua presença. E tem diversas opções que o senhor pode vir. Porque até nós fizemos um baile durante a semana, durante o dia. Pois, vamos conversar no intervalo sobre isso. Mas que interessante, eu não sabia. A senhora Lília, ainda vou explorar esse seu conhecimento da história do Festival do Chucrute. O primeiro festival nos moldes que é feito hoje, ele foi feito em que local? Eu acho que ele já foi na Soses, né, Andressa? É. No ginásio esportivo da Soses. Ah, ele iniciou aí. Ali nós fizemos os primeiros. Senhora Lília, no ginásio que existe hoje? Sim. Ele já existia na época? Sim.
Puxa, é tão antigo o ginásio da Soja, né? Tão antigo o ginásio da Soja. Ah, começou lá, daí ele Começou cresceu lá, e teve que buscar um novo local. E aí nós depois então fomos ali para o Cristo Rei, né? Antigamente era Galpão do Padre Lauro, né? Que nós conhecíamos. Então fomos para lá. Depois 2 anos nós fizemos na Boa União, enquanto que o atual centro ali foi reformado. Hoje ele está uma joia, para dizer bem a verdade, né? Muito bom. Nós fizemos ali no ginásio do São Cristóvão, na Boa União. Mas o resto sempre foi ali. É no local? É Centro Comunitário Cristo Rei, atual lugar. Tá. É. Que fica acima... acima do Parcão Isso. ali, né? Do Estrela Palace. Acima do Estrela Palace, à esquerda quem está, obviamente, na direção centro-bairro. Exatamente. Né? E tem uma bela estrutura, comporta um bom público. Sim. Eu acho que a lotação máxima que a gente consegue são 1.300 pessoas, né? Não, hoje mais. Hoje mais já. 1.500 pessoas sentadas. Né? Sentadas. Mas no festival, atualmente, nós temos em cada baile 2.000 pessoas, porque nós temos 1.500 ingressos, 1.500 pessoas que ficam sentadas e mais 420 dançarinos e mais as pessoas que trabalham, que são muitas pessoas, né? Chegamos a 2.000 pessoas. Puxa vida. Bem, nós, nesse primeiro bloco, a gente conseguiu dar uma passagem sobre um pouco da história do festival. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as danças típicas. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre o Festival do Chucrute de Estrela, que está na sua 50ª edição. São 50 anos de festa. Contamos com a presença de Andreas Amester, que é um dos organizadores, comendador do evento e instrutor de danças, bem como da senhora Lilian Lengler, presidente da OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas de Estrela. Bem, conversamos no primeiro bloco sobre a história do festival e nós vimos, pelo que a senhora Lilian nos contou, que além de comidas típicas, o festival ele também tem uma característica fundamental, que são as danças típicas alemãs. E aqui nós temos nada mais, nada menos do que o instrutor das danças. Andreas, o que você tem a dizer? Qual é o número de pessoas que se apresentam? Como vocês se organizam? Como a gente já comentou, os grupos folclóricos de Estrela são os mais antigos do Brasil. Surgiram numa época em que não existia esse tipo de atividade. Nós comentamos no intervalo, né? Exatamente. Para o nosso público entender. E com isso nós temos aí um crescimento muito grande dessa atividade em Estrela. 51 anos em que os grupos já existem, né? São os mais antigos do Brasil, né, em atividades ininterruptas. São os que têm todas as categorias, todas as faixas etárias. Temos crianças de 3 anos até senhoras com mais de 90 anos dançando. Mais de 420 dançarinos. E isso é uma atividade... O Festival Chucrute é um evento. E os grupos folclóricos são uma entidade ligados à comunidade evangélica de confissão luterana de Estrela, né, desde o seu início, e que se mantém vivo e é em atividade o ano todo. De março a dezembro, todos os anos, muitas décadas, 51 anos. Então, esses grupos de danças hoje deram motivação, certamente, para surgimento de muitos, de centenas de outros grupos folclóricos também, né? E é uma atividade que nós podemos falar muito tempo hoje aqui, mas para sentirmos o que são esses grupos de dança e o valor que eles têm, só presenciando esse evento, que é o festival, que é o palco principal desses grupos de danças, né? Onde tudo está voltado à pista de danças. Eles não são um complemento, eles são a alma artística do evento, assim como a comida na parte da degustação, né? A decoração do festival, as pessoas caminhando pelo evento, as famílias, como a dona Lilian comentou, né? É um conjunto de coisas que faz o festival ser muito rico em toda a sua organização. E os grupos de danças, se o Gerson vai poder assistir a essas danças, vai se perceber lá um grupo de dança que abre à noite de 3 aninhos, 4 aninhos, mais de 50 pequenos dançarinos, né? Vai ver as vovós deles dançando também,
vai ver o grupo oficial com nossos principais dançarinos que fazem um espetáculo de dança que é aplaudido em todo o Brasil. Pra ter uma ideia, os grupos de dança ao longo dessas 5 décadas já esteve em mais de 700 cidades de 10 estados do Brasil, já se apresentou inúmeras vezes em 14 países da América Latina e Europa em várias oportunidades. É um grupo que tem, em média, 50 a 60 apresentações a cada ano, né? Então, é um veículo de divulgação da cidade muito grande, muito consistente, né? 45 mil pessoas assistem aos grupos de danças de Estrela a cada ano, né? E um trabalho completamente original, voluntário pelos seus dançarinos. O único profissional lá sou eu, né, que sou há 31 anos instrutor, que também nasci lá dentro como um dos dançarinos. E o meu caso, como a Lilian comentou, de criança de 3 anos, eu sou um dos adultos hoje que está lá dentro, mas que também começou com 3, 4, 5 anos. Então o festival e os grupos folclóricos de Estrela, Gerson, se diferem justamente por esse tempo e essa continuidade e esse cuidado com o original, né? Com a preservação daquilo que era feito anos atrás e que é feito também. Claro, tudo foi modernizado, como comentamos sobre o pavilhão, né? A dona Lina comentou antes, o pavilhão do Padre Lauro, né? Era um antigo pavilhão, ginásio, todo ele feito em madeira, né? E o festival era feito lá dentro. Hoje nós temos um ginásio moderníssimo, amplo, completamente seguro, né? Mas se você olhar uma foto do festival, o ambiente de 1970 e olhar uma de agora, você vai ver. Esse é o mesmo evento. As mesmas cores, azul, vermelho e branco, que caracterizam as cores de Estrela. As mesas compridas com as pessoas acomodadas lá, com suas famílias, com seus amigos, né? A comida típica, as danças, a pista, a luz, a música alemã. É um evento muito rico. E os grupos de danças têm esse orgulho, né? Você hoje conversar com um dos nossos dançarinos, mais novo, mais velho, mais experiente, menos experiente, ele vai lhe confirmar isso aí, esse amor a essa causa, né? Andreas, eu tenho uma curiosidade que eu já queria fazer para ti uma vez. Tu tens dançarinos do grupo oficial dançando há uma coleção de anos. Quantos anos tem dançarinos dançando nesse grupo oficial? Como as crianças, Gerson, começam lá com 3, 4, 5 aninhos e vão subindo as categorias, quando chegam lá, Lilian, com 10, 11, 12 anos, o objetivo deles é se tornarem dançarinos de elite. Os nossos dançarinos do grupo principal, que é composto por 54 dançarinos, fazem um espetáculo riquíssimo, riquíssimo realmente, com danças de várias regiões da Alemanha, fazem um espetáculo com troca de vestimentas, mostram... Esse grupo principal nosso, que a dona Lina se refere, ele tem 12 jogos de trajes. Então, para quem assiste, fica muito, muito, muito interessante, muito dinâmico, né? É um trabalho completamente diferenciado de um outro grupo, de uma outra categoria nossa lá. E a média de permanência dos nossos dançarinos no grupo principal, a média é 10 anos. 10 anos. Temos lá pessoas que dançam lá há 15, a 16, né? E são grupos consistentes que convivem o ano inteiro junto e formam um corpo de dança muito bem entrosado, né? Sempre abastecido por novos dançarinos que vêm dos grupos menores, né? E muitos desses que vão casando, e acontece muito também de se casarem lá, né? Encontros de... casam, têm filhos, vão para a categoria pós-oficial, que é a categoria de casais jovens, depois tem uma outra categoria, a própria Lilian Lengler, ela dançava no grupo de casais. Casou lá, dona Lilian? Não, mas dançava no grupo de casais, né? E depois, agora, o grupo de terceira idade. E assim as pessoas vão vivendo a sua vida. Não se trata, Gerson, de um curso de dança. Se trata de um gosto, de um estilo de vida. Eu poderia te dizer o seguinte, imagina que temos, pegando um exemplo no grupo de casais, são 22 casais que dançam. Esse grupo, para usar como exemplo, essa categoria, eles ensaiam todas as terças-feiras, às 20 horas, no mesmo local, todas as semanas, de todos os meses, durante todo o ano, durante muitos anos e há décadas. Há décadas. Se você for no Lar do Jovem,
que é lá na Comunidade Evangélica de Estrela, né, que é a sede dos grupos, né, que ensaiam, nas terças-feiras tem ensaio. Todas as terças-feiras. Nos sábados de tarde, os nossos grupos de jovens ensaiam. São 80 dançarinos ensaiando lá. Sempre, o ano todo. É muito bacana. Não esquece que nós também dançamos nas quintas de manhã. Viemos nós também de vários ensaios, né? 36, agora, nessa época. Nós somos 36 dançarinas, ensaiamos todas as quintas-feiras de manhã. Puxa vida, 422 dançarinos nós temos. Dançarinos. Ensaiando todas as semanas. Toda semana tem ensaio. Sim, todos os dias. Só não tem ensaio lá nas segundas e nas quartas. Outros dias nós temos ensaio sempre. Mas isso é Domingos também. Isso é muito impressionante, eu não conhecia. E aí, se o senhor me perguntar por que isso, né? Por que tanto tempo, as pessoas vão se apaixonando por isso, né? As pessoas que participavam lá em 1970 dos grupos de dança continuam vindo hoje ainda no festival. Gerson, na região do Vale do Taquari, a Lina sabe isso melhor do que eu, os bailes de Querps que festejam a fundação da comunidade religiosa católico-evangélica, né? Tradicionalmente é uma festa que traz os parentes de outras localidades para festejarem aquele baile de Querps, aquela festa na comunidade. É uma festa religiosa, né? Hoje eu poderia dizer que o Festival Chucrute também faz um papel assim, só com uma amplitude muito maior, porque hoje, nos 50 anos do festival, milhares de pessoas vêm de todo o estado para a Estrela porque querem vir ao festival. Eu que tenho amigos e tenho dançarinos, ex-dançarinos, que dançavam em 1980 aí, durante vários anos, que hoje não falta um festival, né? Juntam-se para vir ao festival, né? As nossas casas estão cheias de visitas, né? Cheias de visitas. É uma festa muito típica, muito tradicional, e os grupos de danças que são a atração artística do evento a cada ano, né? Logicamente os grupos, como eu te falei, o festival é o evento que acontece no mês de maio, todos os anos, 50 anos agora, mas os grupos continuam o ano todo em funcionamento, e aí sim, nós repartimos o ano, né? Até o festival, tudo voltado ao festival. Okay. E depois do festival nós vamos para o mundo, vamos dançar por aí. Vocês já dançaram? Desculpa, eu só ia dizer algo. Não, eu só pode... queria completar ainda o que eu acho muito importante, e os nossos grupos são ecumênicos. Ecumênicos? Ou seja, englobam não apesar só... de nós termos uma comunidade religiosa de confissão luterana, nós não temos restrição com ninguém. Quem gostar de dançar, vem. Pode vir. Não importa a religião. Não importa a religião, não importa a idade. E a dança, na realidade, é uma terapia, né? Com certeza. E a relação da comunidade evangélica para com o grupo? Quem mantém o espaço? Enfim, a comunidade. A comunidade evangélica. Sim. Os grupos surgiram dentro da própria comunidade evangélica e se mantém lá. E há um prédio chamado Lar do Jovem, e a parte superior do prédio há um auditório de dança, um local de dança, sala de som, sala de material, sala de traje, uma cozinha, sala de reuniões, tudo isso à disposição dos grupos folclóricos, uma infraestrutura compatível ao tamanho dos grupos. É como se fosse uma empresa, como se fosse uma escola, né? E lá convivem esses dançarinos a semana toda, né? Então há um grupo grande de organizadores, cada categoria, são 12 categorias, cada categoria tem os seus monitores, os seus coordenadores, temos lá as pessoas encarregadas dos trajes, encarregadas do material, é uma equipe grande que se movimenta e que se organiza para que os grupos sejam organizados, porque nós não podemos vacilar nessa questão de organização, né? E quem paga esses trajes? Os grupos, eles geralmente fazem campanhas, vendendo camisetas, fazem almoços, fazem jantas, também fazem rifas, também ganhamos prêmios, às vezes, ou de projetos culturais. O grupo foi premiado pelo Ministério da Cultura Federal como uma manifestação folclórica original, que já passou de geração para geração, também foi premiado, houve um recurso de R$15 mil, e se buscam recursos também para que a gente tenha esses trajes. Mas eu vou te dizer uma coisa importante, os grupos sobrevivem com recursos próprios. A comunidade evangélica de Estrela, ela banca o meu trabalho como instrutor, mas os grupos também buscam o seu trabalho, o seu suor e os seus recursos
cada ano, uma das categorias tem a sua preferência de arrecadar dinheiro para fazer o seu traje. As outras categorias ajudam essa categoria. E no ano seguinte é uma outra categoria. São uma única entidade chamada Grupos Folclóricos de Estrela, com várias categorias e que se autoajudam e trabalham em harmonia. Bem, chegamos ao final do segundo bloco do programa de hoje. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o Festival do Chucrute de Estrela. Contamos com a presença da senhora Lilian Lengler, presidente da OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas de Estrela, e também de Andreas Amester, um dos organizadores, comendador do evento e instrutor de danças. No bloco anterior, nós falamos sobre esse grupo maravilhoso de danças que vocês têm lá. Surpreendente a organização, tudo que você contou. E eu imagino que quem possa participar, inclusive os filhos, ter uma continuidade nesse grupo, deve ser uma bênção para as famílias. Que maravilha isso aí, algo que merece todo o carinho de todos nós. Bem, sobre o festival, ele já foi dito aqui que ele tem uma tradição, ele tem como característica a questão típica alemã, a cultura típica alemã, mas o próprio festival procura manter a tradição. E alguém que está nos vendo e que gostaria de se programar, digamos, para um próximo festival, já que tem uma tradição na sua organização, nas suas datas, o que você pode dizer para esse pessoal, para se programar para vir para o festival, Andreas? O Festival Chucrute, aos 50 anos, acontece num período igual sempre. Ele é em homenagem muito ao aniversário de Estrela, que acontece sempre no dia 20 de maio. Então, para as pessoas guardarem bem, quando o Festival Chucrute acontece, é sempre no final de semana antes do dia 20 e no final de semana depois do dia 20 de maio. Todos os anos, sempre, né? Então fica muito fácil. Olha no calendário, dia 20 cai numa sexta-feira, ou cai numa segunda-feira, ou cai numa quarta-feira. Antes e depois, os finais de semana antes e depois, acontece os grandes bailes típicos, que começam pontualmente às 8 horas, realmente às 8 horas começam, e os cafés da tarde, nos domingos, sempre nos domingos, às 15 horas. Nesses cafés não há cobrança de ingresso, e as danças também acontecem, o café é por quilo, as pessoas podem confraternizar no domingo à tarde. Os bailes, que acontecem nos sábados, antes e depois do dia 20, é necessário que as pessoas façam a sua reserva. Gerson, você vai levar no festival um grupo de amigos ou seus familiares, você vai chegar ao festival com seu cartão já em mãos, você vai saber onde é que vai sentar, junto com quem vai sentar, e não vai ter fila, não vai ter preocupação com nada mais, né? E ao longo da noite você vai olhar as danças. Agora eu estou com fome, vou me servir do buffet, pode comer várias vezes lá, servir no buffet. E eu vou destacar também o valor da comida típica que é servida no festival. É uma maravilha. É uma maravilha, né? Nós já vimos que os grupos são 45 dias antes começam a preparar. E só para complementar, já que você perguntou sobre as datas do festival, sempre nos finais de semana, antes e depois do dia 20 de maio, todos os anos, você falou no começo da pergunta a participação de jovens e de pessoas nos grupos de danças, e que é uma bênção. Realmente, você imagina que no grupo oficial nosso, nós temos 54 dançarinos titulares, que são os principais dançarinos, e temos mais 30 e poucos no grupo chamado grupo de esperas. Eles esperam uma vaga nesse grupo principal. Puxa. Nesses jovens todos, mais de 80, que se reúnem todos os sábados e também nas sextas, eles nem sequer fumam cigarro. Então nós temos aí uma recompensa social também, uma garantia de bom convívio, né? Porque eles são envolvidos num trabalho de buscarem desafios, de ensaiarem as danças, de estudarem os seus trajes típicos. Você vai ver jovens lá, se for acompanhar nosso trabalho em loco, jovens lá que fabricam o seu chapéu, né? Fabricam o seu chapéu. Moças que bordam os seus vestidos e colocam os seus botões. Um desses dançarinos
vai descuidar do seu traje típico? Se ele mesmo o confecciona, se ele mesmo buscou o dinheiro para fazer esse traje. Então há um trabalho todo ele, não somente de ir, né, dona Lília, lá dançar e ir embora, e como se fosse mais uma atividade qualquer, e sim há um envolvimento. Muitos me dizem, minha segunda família. Né? Me diz uma coisa, já que você entrou na questão dos trajes típicos. Senhora Lília, esse traje que a senhora está usando é típico de uma região específica da Alemanha? A dona Lilian, ela está usando um traje que vem da região sul da Alemanha, não especificamente de uma região, é um traje de festa. É um traje de festas típicas, Oktoberfest, então são trajes usados mais em festas típicas. Nós temos lá também trajes como esse, que são trajes mais originais, né? Com a calça de couro, são trajes, então, bávaros, né? E, geralmente calças curtas, são calças bávaras, né? E também trajes muito semelhantes como esse que a dona Lina usa, são trajes também da região da Westfália, da região do Hunsrück, porque as pessoas antigamente se identificavam pelo seu traje típico. Num evento, numa festa, em viagem, as pessoas identificavam. O traje que o Gerson está usando é de tal localidade. O traje que o Andreas está usando é de tal localidade. Então, são centenas de trajes típicos. Aquela ideia que nós temos que o traje alemão é aquela calça curta, aquele suspensório, o chapéu, ela é um produto de propaganda do folclore, mas existem centenas de trajes típicos. E nos grupos folclóricos de Estrela, né, Lilian, com 12 categorias e com cada categoria tendo muitos trajes típicos, nós temos mais de 50 tipos de trajes diferentes. Só a turma da Lilian tem 3, nós cinco trajes nós temos. Né? Cada trajes representando uma região. São trajes, são sempre diferenciados, né, de uma região ou de outra região, porque na realidade nós não representamos uma região da Alemanha. Isso. Nós somos uma miscelânea do que veio para o Brasil, né? Então, a gente, através de pesquisas, o Andreas fez muita pesquisa quanto os trajes, tanto que esse traje aqui, quem idealizou foi a esposa do Andreas, né? Então, a gente fez, todo mundo faz igual, e é dessa forma que... Já que a senhora falou, senhora Lilian, de que nós, descendentes de germanos, viemos de várias regiões. Aqui, da nossa região específica do Vale do Taquari, de que regiões que vieram os nossos imigrantes alemães e que data? Mais ou menos que data? Não precisa ser algo... Os primeiros que vieram para a nossa região são da região do Hunsrück, ou Palatinado, se chama isso traduzido para o português. É uma região que fica entre o Reno e a França. E, tanto que essa região também, culturalmente, ela sofreu muito. É uma região das mais pobres da Alemanha, né? Tanto que muitos dos trajes que vieram de lá também são mais pobres. Né? Porque o sul é mais rico, o norte é mais rico ainda, né? E depois teve uma segunda leva de imigrantes que vieram da região da Westfália. Tanto que hoje nós temos o município de Westfália, aqui no Vale do Taquari, que são descendentes daqueles. Ou, popularmente, a gente também fala em sapato de pau. Então, também ali a região de Berlim, município de imigrante, também pertence a essa região. Então, são essas as duas principais culturas que vieram para a nossa região. E a época, mais ou menos? A época, para cá, a partir de 1860. Uma das coisas, assim, até existe, nós participamos uma vez a convite da URGS, de um encontro em Porto Alegre, onde havia pesquisas sobre a língua do Hunsrück, esse sapato de pau, né? Não, sapato não, essa região do Hunsrück. E ela é muito... Quase toda pessoa que já ouviu falar em alemão aqui deve já ter ouvido. Fala no ne, que é para ser não, né? Nein, em alemão se diz nein, no Hochdeutsch. E no outro é ne, jo, que seria ja, sim, né? Então, é uma linguagem que é a linguagem do nosso povo, principalmente o nosso interior de Estrela, fala esse dialeto,
Isso, na realidade, são dialetos. Né? Mesmo porque a Alemanha ela é rica em dialetos. Depende da região, Sim. existem vários dialetos. Comenta-se lá, muita gente ouve também isso, e se presencia lá, que o alemão, às vezes, se queixa que não entende muito bem o alemão. Depende da região na que está, né? Então, é exatamente isso que a Lendolina falou. E em Estrela Além, na região dos westfalianos e do pessoal do Hunsrück, que foram os principais que vieram, houveram também, logicamente, imigrantes alemães que vieram de outras regiões. Entre elas, então, os bávaros, né? Que vieram em minoria, e Estrela teve muitos bávaros. Né? Eu estive uma vez um mês inteiro na Alemanha a convite de uma organização feminina na Alemanha. E quando eu falei o meu alemão lá, logo uma senhora disse, os teus antepassados vêm da região central da Alemanha, perto de Frankfurt, daquela região. Eu disse, como você sabe disso? Não, pelo teu sotaque que tu trazes de casa. E depois nós começamos a pesquisar sobre os nossos antepassados, fechou totalmente. Os meus antepassados vieram daquela região. Quer dizer, então não dá para generalizar que todos vieram dali, mas é a predominância, né? Interessante, muito lindo isso, muito interessante. Pelo dialeto, identificou a região. Mas é que nem no Brasil. Você sai do Rio Grande e lá adiante já te dizem, isso aqui é um gaúcho. E você, pelo que eu entendi, você certamente, a senhora Lilian já falou que foi para lá, você certamente também. Vocês, inclusive, já dançaram na Alemanha? Sim, os grupos já foram 5 vezes para a Europa, já fizemos turnês de mais de 30 dias, né? Fomos para vários países. Você falou 14 no bloco 14 anterior? Países já, né? Aqui na América Latina, então, Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil em 10 estados, né? E na Europa, Portugal, Bélgica, Holanda, República Tcheca, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda, esses países todos nós já tivemos. Logicamente que 50% do tempo que nós ficamos, né, em turnês internacionais, ficamos em regiões na Alemanha, né? Porque realmente... E aí há uma peculiaridade interessante, Gerson, o grupo de dança de Estrela, ele se adapta, ele se modifica um pouquinho, ele vira um pouco de camaleão, né? Então, nós levamos o folclore alemão para lá também, mostramos o que é feito aqui no Brasil, mas mostramos no nosso espetáculo também o folclore brasileiro. E isso é muito atraente para os alemães, porque nós fizemos no último programa uma visão geral do Brasil em festas bem características por regiões, né? Bumba Meu Boi do Norte, o Frevo do Nordeste, sapateados gaúchos, dança dos facões aqui do Sul, carnaval, levamos uma batucada, levamos capoeira, levamos o forró, levamos também a dança de gafieira, o samba, tudo com indumentária correspondente e com música ao vivo. É um desbunde, eles adoram. Nós não temos tempo suficiente para atender todos os convites lá, né? Próxima turnê vai ser daqui a 1 ano e meio, novamente, né? E o grupo vai novamente fazer essa... Para onde? Para a Alemanha? Para a Europa, para vários países. Bem, chegamos ao final de mais um bloco do programa. Em seguida, nós vamos falar também, afinal, o que é a OASE? Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, agora no seu 4º e último bloco. Estamos falando sobre o tema Festival do Chucrute de Estrela e contamos com a presença de Andreas Amester, organizador, comendador do evento e instrutor de danças. Também com a senhora Lilian Lengler, presidente da OASE, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Bem, estou desde o primeiro bloco falando em OASE. Senhora Lilian, a senhora é a presidente dessa entidade. Afinal, de que se trata essa entidade? A OASE é a organização feminina das igrejas luteranas. Ela, em nível de Brasil, começou em 1899 e o nosso grupo de Estrela foi fundado em 1912. Então, nós também já somos uma vovó ou bisavó de mais de 100 anos. Já fizemos a nossa festa do centenário. É um trabalho voluntário que é feito em favor das comunidades. Então, onde existe
a formação, porque nós nos preparamos, fizemos estudos bíblicos, tratamos de temas sociais também, nos preocupamos na parte da diaconia, de auxiliar pessoas, visitar doentes. Em si é um leque bastante grande que essa OASE tem. E nós, no Brasil, somos mais de 30.000 mulheres. Onde existe uma comunidade evangélica, luterana, é isso? Sim, luterana. Existe uma OASE. Sim. E a OASE normalmente é o coração da comunidade, porque a OASE está sempre presente em todas as necessidades da comunidade. Eu sei que em Lajeado também existe uma OASE, tem um prédio também. próprio. E qual é a relação da OASE com o festival? Bom, no início, o festival, a OASE foi muito importante, porque a OASE assumia toda a culinária, toda a cozinha. Né? Tudo isso era trabalho da OASE. Agora, com o aumento, porque quando nós começamos com o festival, nós tínhamos 500 pessoas, mais os dançarinos, vamos dizer. Hoje nós temos 1.500, naturalmente é muito maior. Então, hoje se precisa de um grupo de voluntários muito maior. Então, hoje nós já temos outras pessoas que são da comunidade, até que não são da comunidade, que se oferecem voluntariamente. Isso é uma das coisas muito lindas que eu acho que é do nosso festival. Ninguém é pago. Puxa vida. Com exceção do Andrés, que ele está o ano inteiro nos ensaiando, a profissão dele também, uma das profissões é instrutor, no resto todos nós somos voluntários. Mas, Gerson, agora tu imaginas ir numa festa típica alemã e degustar comida feita pela vovó. Puxa vida. Ou pela mãe, né? Porque elas todas são mães e são vovós, então aquela comida é daquele estilo lá, né? Você tem uma comida caseira, típica, e que acontece desde o começo, como ela falou, hoje em uma amplitude maior, né? Com mais pessoas trabalhando. Sim. Mas a essência é a mesma, porque eu vou na cozinha lá, ver como é que tá indo. Você vai dar uma conferida. E a organização do evento, existe um presidente? Vocês começam a organizar quanto tempo antes? Como funciona? A comunidade evangélica de Estrela tem uma diretoria. Essa diretoria, ela institui, escolhe a convite uma comissão, uma comenda do festival, que trabalha um ano inteiro. Terminou o festival, ela é empossada e começa a trabalhar já, né? E esta comenda, né, dona Lilian, a gente já fez parte várias vezes, ela é formada por 6 casais, por 8 casais. Este ano, agora, por ser 50 anos, ela é formada por 13 casais, né? Um grupo maior. E ela é de confiança da comunidade, segue a linha de pensamento, claro, com aquelas liberdades de inovar, de melhorar, de mudar alguma coisa, mas assim, a linha mestra é sempre a mesma, mesma. Nós tínhamos uma pessoa que foi muito fundamental no Festival do Chucrute, que foi o Gernot Costa, que dispunha da fábrica de sabonetes dos Costa para organizar. Quando ele faleceu, meu marido e eu fomos convocados pela diretoria da comunidade de que nós fizéssemos o baile. Por quê? Porque eu já tinha envolvimento através da OASE. Porque eu na OASE entrei um mês depois de casada. Então, eu tenho 50 e tantos anos de OASE também, né? E eu conhecia alguma coisa dessa engrenagem. Então, nós fomos convocados. Fizemos durante 5 anos. E aí, com o tempo, a gente também cansa. E aí, nós resolvemos instituir a primeira comenda. Então, nós convidamos 3 casais e, dali, essa ideia frutificou. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande por esse período, porque a gente conseguiu construir alguma coisa muito positiva. Se eu hoje vejo esse trabalho voluntário que acontece lá com todas as mulheres, os jovens, as crianças, eu me sinto muito feliz. Porque quando nós começamos foi bastante difícil, porque você pode imaginar, você tem uma firma que está atrás da organização do baile, onde eles dispõem de funcionários, de caminhões e tudo que faziam. Então, claro, também não ganhavam nada, a não ser o trabalho deles da firma, né? E aí, de repente, você tem que fazer isso tudo com trabalho voluntário. Foi bastante difícil, mas a minha felicidade hoje é poder olhar, ver esses jovens, essas crianças, esses casais envolvidos dessa forma. Isso é uma alegria muito grande. Eu imagino que também seja uma honra poder ser um dos comendadores, um casal comendador.
Sim. E é uma escolha feita pela própria comunidade. Pela indicação, né? Alguém por indica, indicação. né? As pessoas são convidadas, claro, ninguém é obrigado, mas, em geral, as pessoas, como você disse, gostam de participar, gostam de dar esse envolvimento. E é muito importante. Nos últimos anos, né, dona Lina, nós podemos calcular que próximo ou mais do que 200 pessoas se envolvem nos preparativos da festa. Então, durante 10 dias anteriores à festa, pessoas vão durante o dia, à tarde, à noite, trabalhando, fazendo aquelas guirlandas, né? Guirlanda não é fácil de fazer, né, dona Lina? É uma corda, não. corta o cipreste natural e vai amarrando aqui para ficar aquelas guirlandas que a gente vê nas festas típicas na Baviera também, originalmente aqui também. Mas eu acho que lá na Alemanha também não é mais natural. Porque eles têm um controle ambiental muito maior do que o nosso. Gostei muito, hoje no informativo fala que dois membros da nossa comunidade estão plantando os ciprestes para todos os anos serem cortados. Porque isso também é uma pergunta, por como vocês derrubam tantas árvores? Se eu não me engano, esse ano são 10 ou 12 árvores que estão sendo usadas para fazer. Então, eu li a matéria, né? Já estão plantando. Estão Isso acontece plantando. há mais tempo. O Carlos Schwammer, por exemplo, plantou sim. aí uma carreira de ciprestes, né? Então, ciprestes são árvores que não são nativas daqui, são exóticas, né? Então, isso tem um pouco mais de liberdade, mas eu acho que a ideia é ótima, né? Que surgiu alguns anos atrás de plantar as árvores e podá-las e depois você tem de novo e tem sempre, né? Já surgiu uma vez a ideia de pôr guirlandas artificiais esse Natal, mas não a comunidade não aceitou. A tradição bateu mais forte. A tradição bateu mais forte. Andrés, nós vimos que vocês têm na questão das danças, algo maravilhoso. Vocês têm inúmeros países. Digamos que alguém deseja convidar vocês, um dos grupos, aliás, é um grupo, mas com vários, desde crianças até a terceira idade, para participar de uma festa. Como funciona? Tem um custo? Onde fazer o convite? Onde encontrar vocês? Olha, em Estrela os grupos são tão conhecidos e tão aceitos assim em todas as famílias praticamente, que se você ligar qualquer entidade lá vai saber, liga lá na prefeitura, liga na comunidade evangélica, né? Mas assim, os grupos não cobram cachê, os grupos principais, nossos grupos de elite, então cobram as despesas, né? Fazem espetáculos de danças muito ricos, tem o grupo das senhoras que podem dançar em chá, tem os grupos de crianças também em festas. Então, existem várias categorias que se adaptam ao seu estilo de festa, né? E basta entrar em contato com o telefone 3712 1120, que é na Secretaria da Comunidade, no Lar do Jovem, né? Ou também pelo site www.gruposfolclóricosdeestrela.com.br. E isso escrito, então, tudo em minúsculo, emendado, sem acento, no plural, né? Grupos folclóricosdeestrela.com.br. Um site muito interessante de se visitar. Praticamente tudo que nós falamos está lá em fotografias, em depoimentos também. E as pessoas podem, então, contactar facilmente e a gente vai conversando, explicando como é que acontecem essas apresentações. O grupo dança em todos os bailes aqui no interior, no estado, em praticamente todas as festas típicas do país, o grupo já esteve, vai a cada ano, né? Eu só quero complementar, o nosso grupo, nós também somos um grupo terceira idade e nós participamos de encontros de outros grupos. Então, nós praticamente todos os meses temos uma ou duas saídas onde nós vamos em bailes de outros grupos. E agora, nessa semana, na quarta-feira, entre os dois bailes, nós temos o nosso baile da terceira idade, onde vem grupos de diversos lugares, da Caí, Estância Velha, Igrejinha, Parobé, região de São Leopoldo. Aqui, os grupos do Alto Taquari, que nós temos mais grupos de dança da terceira idade, né? Então, é uma confraternização que nós fizemos na quarta-feira. E a música, que quando vocês dançam, há um conjunto que acompanha? Depende, né? Apresentações do grupo oficial, quando são turnês, é música ao vivo, né? Vocês têm o próprio... E quando são feitas apresentações como essa no festival, então é com CDs, com música mecânica, né? Então aí o aspecto principal é o corpo de dança na pista, né? Com músicas de várias regiões da Alemanha, algumas de outros países também. Vou aproveitar a oportunidade, Gerson, para deixar aqui um bottom dos grupos de dança,
para você ter uma lembrança da nossa Poxa, conversa. muito obrigado. E reforçar o convite, né, dona Lilian, Sim. para que o Gerson e os seus colegas também venham confirmar, venham verificar se tudo que nós falamos aqui realmente existe e se é como nós falamos. E a gente está tranquilo quanto a isso, você vai ter uma surpresa muito agradável se vier ao Festival Chucrute. Com certeza. Senhora Lilian, rapidamente, no intervalo, a senhora me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Esse teu traje típico, ele é de uma região do sul da Alemanha. A senhora esteve lá e nos contou que numa família que ele recebeu, como é que eles te trataram em relação ao traje? Nós não Eles, fomos, eu não sim, fui eles, com traje, né? eles, é. Mas, por exemplo, nós recebemos um convite para participar de um concerto, foi num castelo muito lindo, e a nossa anfitriã, em nossa homenagem, vestiu um traje típico longo. E eu, em diversas oportunidades também, em cultos, em batizados, em festas familiares, eles usam esse traje como traje de festa. Assim, são normalmente trajes muito ricos. O que eu achei interessante foi que, para homenagear o visitante, se vestiram com o traje típico. Isso aí me chamou a atenção, que foi uma homenagem, né? Um reconhecimento, sim, uma forma de se vestirem para honrar a visita que chegou. Bem, viram? Chegamos ao final do programa. Gostei muito do programa de hoje. Este programa, ele pode ser revisto para quem não viu hoje, enfim, quem não está vendo no dia que está indo ao ar hoje. Ele pode ser revisto no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. Nós tratamos hoje sobre o tema Festival do Chucrute, de Estrela, e contamos com a presença de Andrea Amester e Lilian Lengler. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostei muito do programa e tenho certeza que esse festival é e sempre será um sucesso. Boa noite e até o próximo programa.